Oi, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Ó, vamos fazer a revisão para a prova ângulo, tá bom? Então, ó, primeiro, sujeito e predicado. Eu vou colocar o vídeo para vocês novamente da semana passada, tá? Vocês vão assisti-lo de novo. Porque lá eu tô explicando sobre sujeito, predicado e os tipos de sujeito, beleza? Aí tá aqui, ó, núcleo do predicado, tá? Se o teu predicado for um predicado com o teu verbo de ação, o núcleo do teu predicado vai ser o próprio verbo, tá? Então, se você pensou assim, qualquer que seja o verbo do seu predicado, se for um verbo de ação ou se for um verbo de fenômeno da natureza, então, correu, ventou, que é fenômeno, nevou, trovejou, sonhou, que é um verbo de ação, tá? Fez, realizou, dormiu, comeu, esperou, caminhou. Se for todos os verbos assim, de ação ou de fenômeno da natureza, o verbo, tá? É o núcleo do predicado, tá bom? O verbo é o núcleo do predicado. Não tem o núcleo do sujeito? Então tem o núcleo do predicado. Então, se o teu verbo for um verbo de ação ou um verbo de fenômeno da natureza, o teu núcleo é o próprio verbo, beleza? Aí depois o verbo haver, tá? Não se esqueçam que o verbo haver não tem sujeito quando ele indica existir, tá? E por ele não ter sujeito, ele também não tem plural. Então, havia um aluno, havia 10 alunos, não é haviam 10 alunos, tá bom? Então, não se esqueçam, o verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito e, portanto, não tem plural, tá? E aí também, vocês vão estudar um pouquinho sobre mitos, tá? Lá no módulo de mitos. Não se esqueçam que mito é uma narrativa, tá? Então, tem um narrador, tem personagem, tem um tempo, tem um espaço, que procura explicar a origem das coisas, a origem dos fatos históricos, a origem de tudo que existe no mundo, tá? Por elementos sobrenaturais, tá? Principalmente os elementos da natureza, tá? Então, você vai explicar a origem dos animais, a origem do vento, tá bom? Tudo através de elementos sobrenaturais, beleza? Beijinho, bons estudos pra vocês e eu vou deixar umas atividades no plural, beleza?